Você já ouviu falar de uma força misteriosa no universo que está puxando tudo em sua direção? Imagine ela, uma força tão poderosa que está acelerando todas as galáxias, incluindo a própria Via Láctea, para um destino desconhecido. E isso não é tudo. Astrônomos podem ter encontrado algo ainda maior e mais enigmático. E bem, o que pode ser essa força? E será que ela pode destruir tudo no universo? Seja muito bem-vindo ao canal Universo Fascinante, onde exploraremos juntos os segredos do cosmos. Astrônomos têm uma habilidade incrível de encontrar coisas no espaço, especialmente com a tecnologia avançada de hoje. Mas, desta vez, temos que olhar para algo que está fora da Via Láctea, na direção da constelação de Centauro. Daquele lado da Via Láctea, o disco da nossa galáxia cheio de gás, poeira e estrelas obscurece a visão da Terra. Os astrônomos chamam essa região de zona de evitação, e algo chamado de grande atrator está escondido profundamente nessa zona. Com o desenvolvimento da astronomia de raio-x e rádio, os cientistas foram capazes de olhar dentro da zona de evitação e descobriu-se que a nossa Via Láctea e a galáxia vizinha Andrômeda estão se movendo em direção ao centro do grupo local de galáxias, localizado no aglomerado de Virgem. Juntas, todas elas se movem em direção ao centro de superaglomerados de Laniakea. A zona de atração no meio desses megagrupos é o Grande Atrator. Seu diâmetro estimado é cerca de 300 milhões de anos-luz, e o seu centro está a cerca de 147 milhões de anos-luz da Terra. Nesta área, atrás da nuvem de gás e poeira, os cientistas encontraram um grande superaglomerado de galáxias. Agora, conhecido como aglomerado de Norman, sua massa total é estimada em cerca de 1.000 trilhões de massas solares. Mas, mais tarde, os cientistas que conduziram um estudo de raio-x como parte do projeto Aglomerados na Zona de Evitação, descobriram que há muito menos galáxias na região do Grande Atrator do que se pensava anteriormente, pois acreditava-se que o Grande Atrator tivesse mais de 10 milhões de bilhões de vezes a massa do Sol. Mas os pesquisadores descobriram que a sua massa era apenas 1/10 da estimativa original dos cientistas. A maioria das galáxias visíveis na região foram atribuídas ao efeito de viés de Malmquist. No espaço, quanto maior a distância, maior o número de objetos que serão muito fracos para serem detectados. E assim, apenas os objetos mais brilhantes poderiam ser vistos. Por causa disso, associamos erroneamente tais objetos a regiões mais próximas do céu, onde eles não pertencem. Como resultado, algumas regiões do espaço parecem ser mais densamente povoadas por galáxias. Então, o Grande Atrator pode, de muitas maneiras, ser uma miragem que nos mostra algo que não existe. Pode ser que não seja um super atrator de fato, mas apenas uma seção do espaço onde há mais galáxias do que o usual. A massa do Grande Atrator não é grande o suficiente para puxar aglomerados locais de galáxias. Então, o que atrai para o centro de superaglomerados de Laniakea? Bem, procurando respostas, os cientistas começaram a buscar uma estrutura com uma força gravitacional mais poderosa e logo tiveram sucesso. Esse é a superaglomerado de Shapley, uma coleção de aproximadamente 20 aglomerados que consistem em 8.000 galáxias e cerca de 650 milhões de anos-luz da Terra. Esse superaglomerado abrange 10 milhões de bilhões de massas solares. É a forma mais massiva dentro de 1 bilhão de anos-luz da Via Láctea. Escaneando o céu em busca da luz cósmica mais antiga, o satélite Planck da ESA já tirou imagens únicas da parte central do superaglomerado de Shapley. As maiores manchas rosas mostram os dois aglomerados de galáxias Abell 3558 à direção e Abell 3562 à esquerda, bem como alguns grupos menores entre eles. Os cientistas também criaram um modelo de uma estrutura localizada na direção oposta ao superaglomerado de Shapley. Lá, os astrônomos descobriram uma região de densidade extremamente baixa, chamada de repulsor de dipolo. O superaglomerado de Shapley puxa corpos celestes para a luz
longe dessa região do espaço devido à sua gravidade insana. Como resultado, o repulsor de dipolo é provavelmente desprovido de matéria. Mas mesmo a descoberta do gigante superaglomerado de Shapley não esclareceu totalmente o esquema de teia gravitacional na área do Grande Atrator. O professor Matthew Collins, da Universidade da Austrália, acredita que parte da velocidade da Via Láctea ainda não pode ser explicada. O pesquisador chegou a uma conclusão calculando a força gravitacional do aglomerado de Virgem, do Grande Atrator e do superaglomerado de Shapley, e não bate, pois descobriu-se que nossa galáxia deveria se mover mais devagar, cerca de 50 km por segundo a menos. O professor Collins acha que isso deve a estruturas misteriosas escondidas através da Via Láctea, e é possível que cientistas já tenham encontrado pelo menos uma delas, o superaglomerado de Vela. Ele fica atrás de uma espessa camada de poeira e gás, aproximadamente 850 milhões de anos-luz da Terra. O aglomerado é enorme e tem cerca de 370 milhões de anos-luz de diâmetro e contém cerca de 100 mil galáxias. Cada uma delas brilha com centenas de bilhões de estrelas. Se seu tamanho for confirmado, o superaglomerado poderia ser o maior nas proximidades da Via Láctea. A gravidade do superaglomerado de Vela pode explicar a diferença entre a velocidade real da Via Láctea e aquela causada pela expansão do universo. Enquanto isso, astrônomos estudaram 883 galáxias na zona de evitação, um terço das quais nunca foram observadas antes. A pesquisa foi conduzida com o radiotelescópio Parkes, localizado na Austrália. Primeiro, os cientistas conseguiram encontrar 3 concentrações de galáxias, NW1, NW2 e NW3, e depois 2 novos aglomerados, CW1, CW2, e em média cada galáxia contém 100 bilhões de estrelas. E descobrir centenas de galáxias sentadas atrás da nossa própria galáxia significa a quantidade incrível de massa que os cientistas não conheciam. É provável que a sua gravidade afete a velocidade do movimento das galáxias circundantes, mas mesmo isso não resolve o mistério. A Via Láctea ainda está se movendo mais rápido do que deveria, e os cientistas ainda estão procurando fontes ocultas de gravidade, bem como tentando entender a natureza do movimento da Via Láctea e de outras galáxias do grupo local. Uma ideia é que a matéria escura pode estar envolvida aqui, pois seus aglomerados invisíveis são tão capazes de atrair galáxias com gravidades quanto estruturas massivas de matéria comum, ou mesmo as galáxias podem ser aceleradas por outra força teórica do universo, o fluxo escuro. Esse é o nome dado ao movimento inesperado dos aglomerados de galáxias, frequentemente em direção à massa desconhecida fora do universo visível. Cientistas do Centro de Voos descobriram sinais desse fenômeno ao analisar dados em mais de 1000 aglomerados. Esse é um estudo em larga escala, que cobre uma parte significativa do universo observável. Os autores do artigo afirmaram que o fluxo escuro se estende mais profundamente no universo do que se pensava, anteriormente 2,5 bilhões de anos-luz do nosso sistema solar, e se dirige em direção ao Grande Atrator, e depois às constelações Centauro e Hidra. De acordo com uma teoria, esse mistério fluxo escuro está conectado a algum outro mundo de um multiverso hipotético, e supõe-se que o nosso universo cresceu a partir de uma bolha do campo de energia primária. Se for assim, muitos outros universos poderiam ter se formado a partir de outras bolhas, e o fluxo escuro pode ter sido criado como resultado da atração gravitacional de algumas massas de um universo paralelo. Os cientistas estão realmente considerando essa teoria, já que há um debate em andamento sobre isso. Enquanto isso, um estudo interessante relacionado ao Grande Atrator foi conduzido por uma equipe internacional de astrônomos. Eles observaram os movimentos de 10.000 galáxias e seus aglomerados a até 350 milhões de anos-luz da Terra. Os cientistas traçaram o movimento das galáxias desde quando o universo tinha apenas 1,5 bilhão de anos até o presente. Eles calcularam as trajetórias das galáxias da Via Láctea. Com base nos resultados, os pesquisadores compilaram um modelo interativo que mostra o Grande Atrator,
a vizinhança do aglomerado de Virgem e o superaglomerado de Percy. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para mais vídeos. Se você já ouviu falar de um planeta cor-de-rosa, acesse ao vídeo ao lado e descubra esse mistério tão fascinante.